Salve, meus queridos do Praefs do COB. Bom, estou gravando essa aula para vocês porque infelizmente nossa aula ao vivo lá no YouTube travou, a internet estava muito instável, muita gente tentando acessar ao mesmo tempo a internet, todo mundo procurando uma forma de se comunicar pela internet, e aí acabou que deu errado, mas eu estou gravando aqui para vocês a nossa aula, o Luciano vai disponibilizar para vocês acessarem depois, beleza? Bom, hoje o que eu marquei para a gente fazer é revisar todo o capítulo 1 da nossa apostila, pelo menos uma boa parte do capítulo 1 da nossa apostila, capítulo 1 que é a parte de cartografia geral, beleza? Lembrando a vocês o seguinte, geografia são 5 questões na prova do IFES e a gente tem como objetivo principal fechar essa prova, acertar as 5 questões, ok? Não tem por que imaginar que a gente não possa acertar as 5 questões, certo? Não dá para saber ao certo quais são os assuntos que o IFES cobra mais, é uma prova muito irregular. Para vocês terem ideia, no passado, das 5 questões que caíram, 3 foram anuladas. Então, realmente, numa prova de 5 questões, você anular 3, significa que a prova não foi muito bem elaborada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a prova, prestar muita atenção nas questões e principalmente nos conteúdos. Beleza? Geografia, dos assuntos que mais caem em geografia, esse nosso capítulo 1, cartografia, cai bastante e é um assunto que confunde muitos alunos. Não é um dos assuntos mais fáceis que a gente tem pela frente, então nós vamos começar. Beleza? Eu vou ficar aqui no cantinho da tela com vocês para demonstrar isso aqui e começar o meu trabalho com vocês, ok? Então vamos lá, senhores. Quem quiser pode pegar um caderno, deixa o caderninho do lado para anotar o que eu vou falar agora. Se você achar melhor, abre um bloquinho aqui no computador e pode digitar, certo? Importante é você anotar as informações que eu vou passar para você agora, para a gente poder criar uma lista de anotações que vão servir de orientação para a nossa prova, beleza? Então vamos lá, queridos. Bom, primeiro ponto. A primeira coisa que a gente faz quando estuda cartografia é estudar a orientação básica. Então, tópico número 1, orientação básica. Eu vou falando continuamente, você pode pausar o vídeo, faz a anotação e depois volta, beleza? Então, tópico número 1 é a orientação básica. Bom, a orientação básica, ela funciona como? Orientação básica você pode usar as seguintes formas. Primeiro, a orientação pelos astros. Como assim pelos astros, Jorge? Você consegue se orientar pelo Sol, pelas estrelas e pela Lua, ok? Então, eu consigo primeiro me orientar usando os astros, o Sol, a Lua e as estrelas, ok? A segunda forma de eu me orientar é num símbolo muito famoso, que aparece em muitos mapas, que é a Rosa dos Ventos. Beleza? Rosa dos Ventos, tenho certeza que todos lembram. Daqui a pouco eu vou colocar aí um exemplo para a gente trabalhar a Rosa dos Ventos, ok? E a terceira forma da gente conseguir se orientar é usando as coordenadas geográficas, latitude e longitude, beleza? Provavelmente vocês estudaram isso lá no 6º ano, né? E a gente está revisando isso aqui agora. Nada do que eu falar para vocês aqui agora é novidade. Vocês já viram em algum momento, né? O mais comum é vocês terem visto isso no 6º ano. E aí é claro que é fácil de esquecer, por isso que a gente vai lembrar aqui agora. Ok? Bom, dessas 3 formas de orientação, pelos astros, Rosa dos Ventos e pelas coordenadas geográficas, hoje eu quero revisar com vocês 2 formas delas. Tá? Então vamos trabalhar com a orientação pela Rosa dos Ventos e vamos trabalhar com a orientação pelas coordenadas geográficas. Eu vou usar também a orientação pelo Sol. Então, na verdade, a gente vai usar os 3 tipos. Eu só não vou trabalhar com vocês as estrelas, orientação pelas estrelas e orientação pela Lua. Quem tiver curiosidade, é só tirar dúvida comigo na nossa próxima aula, que aí sim a gente já vai ter acertado essa questão e a gente vai estar ao vivo e eu vou poder tirar as dúvidas ao vivo com vocês, ok? Então vamos começar com a orientação básica, revisando a orientação básica pela Rosa dos Ventos. Bom, isso aqui é o símbolo da Rosa dos Ventos, queridos, eu tenho certeza que vocês lembram. Quero que vocês foquem nessa Rosa dos Ventos aqui, beleza? Essa Rosa dos Ventos aqui, ela está com as iniciais em inglês, ok? Então vamos focar nessa aqui que eu tenho certeza que vocês lembram. Bom, Rosa dos Ventos é esse símbolo, ela apresenta as seguintes informações. Pontos cardeais, onde o meu cursor está passando aqui agora,
Esses são os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste, ok? Segunda informação que ela traz: pontos colaterais: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, tá? Esses são os pontos subcolaterais. E a terceira informação que ela me dá são os pontos subcolaterais, que é a união do ponto colateral com o ponto a união do ponto cardial com o ponto colateral. Esse é o ponto subcolateral. Então, norte, ponto cardial, nordeste, ponto colateral, norte e nordeste, ponto subcolateral, ok? Então, pontos cardeais, pontos colaterais, pontos subcolaterais. Beleza? Como que isso cai? Como a Rosa dos Ventos ela é cobrada numa prova? A Rosa dos Ventos ela aparece no mapa e vai pedir para você se orientar a partir da Rosa dos Ventos. Beleza? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Observe esse mapinha aqui, ó. Beleza? Esse mapa eu tenho a Rosa dos Ventos. Eu tenho um símbolo nesse mapa que representa a Rosa dos Ventos. Você consegue reconhecer? Tá aqui, ó. Canto superior direito do mapa. É assim que a Rosa dos Ventos aparece no mapa. Então, toda vez que vocês pegarem o mapa, fiquem atentos para isso aqui, ó. Essa é a Rosa dos Ventos. Uma setinha indicando a direção norte, ok? Então, com relação à Rosa dos Ventos, lembrar dos pontos cardeais, colaterais, subcolaterais e lembrar que no mapa ela aparece assim, ó, uma setinha indicando o norte, ok? A questão que eu vou trabalhar com vocês agora é essa daqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem se orientar nesse mapa usando o Sol e usando a partir do Sol usando a Rosa dos Ventos, ok? Olha essa questão. Eu tenho um mapa da região metropolitana de BH e tenho a posição do Sol bem aqui às 18 horas. Então a minha pergunta para você é a seguinte: o Sol às 18 horas, ele está nascendo ou está se pondo? Pensa aí com você. Ele está se pondo, ou seja, às 18 horas, como o Sol está se pondo, eu sei então que essa direção aqui é oeste ou leste. Então pensa aí, o Sol se põe no leste ou no oeste? O Sol sempre vai se pôr no nosso território no oeste. Então essa direção aqui é a direção oeste. Se essa direção é a direção oeste, a direção contrária é a direção leste. Para cá, onde eu estou movimentando o cursor, é a direção norte. E para cá é a direção sul. Então, o que nós fizemos? Nós usamos o Sol como referência para identificar as direções norte, sul, leste, oeste e a partir disso conseguir nos orientar no mapa. Então, de novo, a posição do Sol para o oeste, já que ele está se pondo às 18 horas, oeste, o contrário é leste, para cá é norte e para cá é sul. Sendo assim, olha a perguntinha que eu vou fazer. Eu vou fazer a pergunta, você tenta responder aí na sua casa. O município que está sendo destacado aqui é o município de Sabará. Está vendo que ele está destacado aqui, ó? A minha primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se eu estou no município de Sabará, que é aqui, e desejo seguir em linha reta até Belo Horizonte, que está aqui, qual a direção correta que eu devo seguir? Então, de novo, eu estou em Sabará e quero seguir até Belo Horizonte. Qual a direção que eu devo seguir? E aí? Se eu estou em Sabará e quero ir para Belo Horizonte, eu vou para o leste, o oeste, para o norte ou para o sul? Acertou quem respondeu para o oeste, porque saindo de Sabará e indo para Belo Horizonte, eu sigo na direção de onde está o Sol às 18 horas. E como a gente viu, o Sol às 18 horas está no oeste. Então, saindo de Sabará para Belo Horizonte, eu estou indo para o oeste. Segunda pergunta, seguindo o mesmo raciocínio, e agora vai ficar mais fácil. Se eu estou no município de Sabará e quero seguir em linha reta até o município de Caeté, que está aqui,
Qual a direção que eu devo seguir? Norte, sul, leste, oeste. Acertou quem respondeu? Direção leste. Se para cá é oeste, para cá é o leste. Agora eu estou no município de Sabará e meu objetivo é chegar no município de Raposos, que está aqui, ó. Saindo de Sabará, indo para Raposos. E agora, qual direção eu devo seguir? Norte, sul, leste, oeste. Acertou quem colocou a direção sul. Por quê? Se para cá é oeste, o ao contrário é o leste, para cá só pode ser o sul e para cá só pode ser o norte. Beleza? Com certeza isso gera algumas dúvidas. Então, anota essa dúvida para você esclarecer comigo semana que vem no nosso encontro ao vivo. Vou tirar as dúvidas ao vivo dessa vez, ok? Então, revisamos a parte de Rosa dos Ventos usando o Sol como orientação. Okay? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Vocês estão observando que o mapa aqui tem essas linhas, ó? Essas linhas e essas informações que estão aparecendo aqui é a segunda forma que a gente tem, é outra forma, na verdade, que a gente tem de se orientar nos mapas, que são as coordenadas geográficas. Então, essas linhas aqui, esses números representam as coordenadas geográficas. Vamos revisar, vamos relembrar o que são as coordenadas geográficas. Bom, tá aqui, ó. O que são as coordenadas geográficas? Coordenadas geográficas são linhas imaginárias que são traçadas no nosso planeta. Pega essa primeira imagem aqui, ó. Do Polo Norte ao Polo Sul são traçadas as linhas meridianas. Então, do Polo Norte ao Polo Sul são traçadas linhas imaginárias que são chamados meridianos. Nessa segunda imagem eu tenho o planeta Terra com linhas imaginárias que são traçadas paralelamente à linha do Equador. A linha do Equador é aquela linha que divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul. Os paralelos são traçados de forma paralela à linha do Equador. Então, meridianos, linhas imaginárias do Polo Norte ao Polo Sul. Paralelos, linhas paralelas à linha do Equador, traçadas também de forma imaginária. Quando eu junto essa primeira imagem com essa segunda imagem, eu tenho essa terceira imagem, ó. Meridianos e paralelos, criando um sistema de quadrículas. Quadrícula, quadrícula, quadrícula. Beleza? Então, meridianos e paralelos me dão um sistema de quadrículas. Esse sistema de quadrículas é que são as coordenadas geográficas. Vou voltar na imagem anterior. Estão aqui as linhas. Olha as quadrículas aqui representadas, ó. Então, os meridianos e os paralelos estão aqui representados, ó. Quadrícula, quadrícula. Voltando na outra imagem, ó, olha as quadrículas. Isso são as coordenadas geográficas. Bom, como é que eu defino as coordenadas geográficas? Sempre vai ser assim. O meridiano, as linhas meridianas, vão me dar a longitude de um determinado ponto. Beleza? Então, repetindo, o meridiano, as linhas meridianas vão me dar a longitude de um determinado ponto. Os paralelos vão me dar a latitude de um determinado ponto. Então, o que são coordenadas geográficas? Eu preciso identificar qual meridiano está o ponto, porque aí eu vou ter a longitude, e qual paralelo está o ponto, porque aí eu vou ter a latitude, ok? Vamos colocar na próxima imagem, vamos exercitar aqui, ó. Aí você tem um planisfério, você tem um mapa mundi, certo? Com 7 pontos representados. Esses 7 pontos representados, eles estão em 7 coordenadas geográficas. Então a minha pergunta é, você conseguiria, a partir dessa imagem, me dar as coordenadas geográficas desses pontos? E aí? O que a gente tem que fazer? Bom, primeiro, vamos identificar quais os meridianos, que linhas são as linhas meridianas e quais linhas são os paralelos na imagem, ok? Então vamos lá. Essas linhas que estão traçadas aqui, ó, do Polo Norte ao Polo Sul, são as linhas meridianas. Essas linhas que estão traçadas aqui, ó, paralelas à linha do Equador, são os paralelos. Beleza? Então vamos lá, ó. Meridianos e paralelos. Ok? Como eu disse, os meridianos
me dão a longitude. Os paralelos me dão a latitude, ok? Então, por exemplo, se eu quero saber qual a coordenada geográfica do ponto número 2, que é esse ponto que está aqui, eu tenho que saber qual paralelo que ele está e qual meridiano que ele está. O ponto número 2 está no paralelo de número 20. Então, o ponto número 2, por estar no paralelo 20, ele tem 20 graus de latitude. Ok? Então, repetindo, o ponto número 2 está no paralelo 20. Como o paralelo me dá a latitude, ele está no 20 graus de latitude. Ok? Próximo passo, eu preciso identificar qual é a longitude. Então, para a longitude, eu tenho que saber qual é o meridiano que ele está. O ponto número 2 está nesse meridiano aqui, ó. Se eu acompanhar ele, ó, eu vou chegar no meridiano 40. Então, se ele está no meridiano 40, ele tem 40 graus de longitude. Beleza? Faça o seguinte exercício agora aí em casa, usando o seu caderno. Seguindo esse raciocínio, escreva aí, anote aí no seu caderno como exercício, quais são as coordenadas geográficas dos demais pontos. Eu dei o exemplo do ponto 2. Agora você tente anotar no seu caderno quais são as coordenadas geográficas do ponto 1, do 3, do 4, do 5, do 6 e do 7. Ok? Tente fazer aí, que na nossa próxima aula eu vou responder com vocês. Lembrando, depois que eu acrescentei latitude e longitude, só vai ficar faltando você colocar qual o hemisfério que está o ponto. Então, o ponto 2, ele está no hemisfério sul ou no hemisfério norte? Está no hemisfério sul. Ele está no hemisfério ocidental ou oriental? Está no hemisfério ocidental. Então, completando a informação das coordenadas geográficas. O ponto 2 está no paralelo 20 sul ou 20 graus de latitude sul. E o ponto número 2 está no meridiano 40 leste, porque é hemisfério ocidental, ou ele tem 40 graus de longitude leste. Ok? Então, toda vez que for, presta atenção agora, toda vez que for latitude, ou é norte ou é sul, toda vez que for longitude, ou é leste ou oeste, ok? Então faça esse exercício aí agora em casa. Quais são as coordenadas geográficas dos demais pontos, levando em consideração que latitude tem que ser norte e sul e longitude tem que ser leste ou oeste. Beleza? Tranquilo, senhores? Bom, essa foi a primeira parte que eu queria revisar com vocês, é o que eu teria discutido com vocês ao vivo, e aí a gente poderia interagir melhor, mas fica o vídeo gravado, dá uma estudada nessa parte, vai lá na apostila, dá uma lida na parte de orientação, pelos astros, pela rosa dos ventos e pelas coordenadas geográficas, ok? Na semana que vem a gente vai resolver essa questão da conexão e a gente vai estar junto. Aí vai funcionar assim, eu vou mostrar para vocês os mapas, vou explicando, vou perguntando, você vai me respondendo no chat, ok? Por hora fique com essa tarefa aí. Anote aí no seu caderno quais são as coordenadas geográficas de todos aqueles pontos que eu coloquei para vocês, que aí na próxima aula eu vou explicar e vou tirar as dúvidas de vocês, ok? Queridos, valeu, um grande abraço e até semana que vem no nosso próximo encontro.